Bom, boa noite a todos. Hoje é dia 79 do meu treino de oratória. Eu me chamo Vinícius Santos. E bom, agora são 18 horas e 54 minutos no horário de Brasília. No vídeo de hoje eu quero falar, outro ponto. Hoje é dia 20 de 8 de 2026, cai numa quinta-feira, em uma quinta-feira. Eu quero tocar em um ponto um pouco mais, enfim, outro tipo de contexto. Vamos lá, né? A como comprimir décadas de aprendizados em menos tempo. Comprima décadas de aprendizados em menos tempo. E o que seria isso? Certo? Bom, hoje em dia, com muitas dessas redes sociais, com muita coisa ativa, assim, a gente tem visto muito, até com o avanço da tecnologia em si, a gente tem visto muita gente conseguindo esse sucesso relativo de forma um pouco mais rápida, com uma escala de tempo menor do que a geração anterior. Então, seria você aprender a fazer isso, a comprimir essas décadas, sabe? Tem pessoas que, se você pegar e botar na ponta do lápis, quantos anos em média tem um ser milionário? Bom, um ser milionário, um homem milionário, tem em média 50, 60 anos. Vai, alguma dessas idades, entre 50 e 60 anos, em média. Se você colocar na ponta do lápis, a maioria hoje em dia não quer chegar lá aos 50. Quer antes. Putz, eu quero com 22, eu quero com 20, eu quero com 18, eu quero com 25. Enfim, tem toda a sua estrutura. Bom, não é mais como era antes. Eu não sei se... Bom, antigamente tinha muito de olhar para isso como algo, sabe, como um objetivo um pouco mais inalcançável. Hoje em dia já não é mais assim. É um ponto onde a pessoa quer se tornar essa pessoa, esse ser milionário. Não é difícil, sabe? No Brasil, mesmo que seja em dólar, também não é tão difícil quanto era antes. Tem portas para isso, sabe? Tem abertura para isso. E para você se tornar esse ser, que eu digo de sucesso, eu tô dando um exemplo de financeiro, né? Mas claro que sucesso para você pode ter outra coisa, outra decisão, atitude, outra coisa que você almeja para sua vida. Mas estou querendo dar exemplo de um exemplo financeiro que muita gente deseja, tipo, às vezes quer se tornar milionário e quer se tornar milionário muito antes da hora, né? Então, se você quer alcançar jovem resultados que normalmente levam décadas, precisa aprender mais cedo as lições que normalmente são adquiridas ao longo dessas décadas. Hoje em dia tá na moda, a juventude não quer mais, tipo, aquele, eu quero ter US$ 1 milhão, eu quero ter US$ 2 milhões. Não, eu quero ter 50, eu quero ter 200. Você olha pra pessoa, ela nem tem as habilidades certas pra fazer nem 10 mil, entende? Então você olhar pra isso, putz, cara, você quer muita coisa, mas tem caminhos, tem portas pra você chegar lá, né? Porém, você tem que aprender a comprimir décadas, porque normalmente levam décadas, levam anos de trabalho. Talvez você não tenha nem metade de uma década trabalhando, talvez você não tenha nem uma década de trabalho e já queira muito isso. Não que você não possa conseguir, mas vamos lá, né? Precisa aprender mais cedo as lições que normalmente são adquiridas ao longo dessas décadas, né? Não é sobre ter pressa, é sobre comprimir aprendizado e experiência. Você não precisa de mais tempo, precisa aprender mais rápido o que o tempo ensina. Então, isso é basicamente você ter que se submeter a esse risco, ao risco do fracasso, sabe? Porque quanto mais cedo você tem isso, mais cedo você conserta, mais cedo você ajusta e mais cedo você chega lá, tá? Então, vamos colocar ali que você quer ser um homem bem-sucedido. Uma casa, uma mansão, uma mega casa, uma mega estrutura, sei lá, 2 carros, um apartamento na praia, enfim. Plausível isso, né? Tem que trabalhar muito por isso, mas não é impossível. Como eu disse, tem portas. Porém, para você sair, ainda mais se você veio de muito de baixo, você tem que aprender a fazer aquilo que aquelas pessoas fazem.
para chegar naquele lugar. E digo aprender a lidar com as consequências das ações que tem, porque tudo bem, você está no processo, porém, se você não tomar cuidado, se você não aprender a lidar com as adversidades que a vida te entrega, você acaba meio que se perdendo. E se perdendo eu digo no sentido de desistir, sabe? Acabar prolongando demais, aprender de forma lenta, né? Então, é basicamente isso, é você aprender mais rápido, porque quanto mais rápido você aprender, você vai errar mais cedo, você vai ajustar mais cedo e você vai corrigir mais cedo, né? Então, você está esperando o tempo te ensinar ou está comprimindo o aprendizado de propósito, né? Então, o resultado que normalmente leva décadas não é mágica nem inserção genética, é na maioria das vezes o efeito de comprimir o tempo de aprendizado das lições que os outros levam décadas para aprender. Então, se você olhar para uma pessoa que, bom, ela é milionária, enfim, depois dos 40, depois dos 50 anos, você vai ver que a maioria delas vai puxar para esse negócio de trabalho duro, de décadas e décadas criando isso, sabe? De saber lidar com as coisas. E você adquirir isso, você aderir àquilo, é você encurtar o seu sucesso, deixar ele mais curto o tempo entre a sua saída, o seu ponto de saída e o seu ponto de chegada, né? Que dentro dos conceitos, dos conceitos seria o seu sucesso, né? Então a maioria trata o tempo como único fator. Só vou conseguir isso quando tiver mais experiência, sem perceber que experiência pode ser densa ou diluída, né? Então, você pode aprender com uma experiência que talvez não seja sua, você pode tirar um aprendizado, você pode aprender a não passar mais por aquilo, tá? Então não é sobre quanto tempo passou, é sobre quanto tempo você aprendeu por dentro desse tempo, né? O quanto você se dedicou, o quanto você prestou atenção, sabe? Como as pessoas reagem. Então, a primeira forma de comprimir é aprender com os erros, com o erro dos outros, não só o próprio. Cada erro que você evita porque já viu alguém cometer é tempo comprimido, né? É tempo encurtado, sabe? Pegando o tempo do futuro e trazendo para o presente, porque você faz com que você evite passar por aquela situação, né? Então, ler, ouvir, mentor, estudar a história de quem já passou por aquilo é a forma de comprimir décadas de tentativas e erro alheios em anos de aprendizado próprio, sabe? Você pode ter um mentor, putz, as pessoas têm muito hoje em dia dessa ideia de coach, que todo mundo é guru, todo mundo... ninguém é bom hoje em dia, né? Mas não é verdade, você pode aprender com todos, sabe? Você pode diluir, separar aquilo que é bom, aquilo que não é bom, aquilo que é pra você e aquilo que não é pra você. Até com pessoas que você não se agrada, você pode olhar assim, falar, putz, essa pessoa não é o tipo de pessoa que talvez eu, sabe, eu desejaria me tornar uma pessoa parecida com ela, mas que eu consigo diluir, tirar coisas boas dela, porque ela já chegou lá também, né? Então, você não precisa cometer todos os erros para aprender, precisa estar disposto a aprender com o que os outros já cometeram. Então, aprenda com os erros dos outros, sabe? Analise onde que eles estão errando, onde que eles estão falhando, né, para que você possa corrigir em você e que possa trazer esse tempo do futuro para o seu presente, né? A segunda forma é buscar feedback rápido em vez de feedback lento. Então, quem busca ativamente crítica e ajuste constante aprende mais rápido do que quem só repete no automático, esperando o tempo naturalmente a ensinar, sabe? Então, você ter essas críticas, esses ajustes de forma constante, algo que faz com que você também consiga evoluir de forma mais rápida, né? Então, a terceira forma seria assumir responsabilidade antes de se sentir pronto. A pressão de uma responsabilidade real acelera a competência muito mais rápido do que os estudos isolados sem aplicação. E aí eu posso dar um exemplo de mim mesmo agora.
eu fiz um projeto, eu estou fazendo um projeto essa semana. E aí eu não tô fazendo um projeto em si, assim, só meu, né? Uma empresa, tipo uma empresa, um PJ. E eu preciso entregar esse projeto. E quando eu tratei disso com o PJ, eu olhei assim, tipo, será que eu consigo? Será? Cara, mas ele tá precisando. Então, eu vou conseguir, sabe? Eu vou fazer isso. E aí eu fui lá e, cara, aceitei o acordo, o tratado. E aí eu comecei a estudar, comecei a trabalhar. Então, assim, essa pressão psicológica de que talvez eu não saiba de alguma coisa, mas eu aprendo. É tipo isso, entendeu? Você não sabe, mas você, com o passar do tempo, aquela pressão de você fazer, você acaba aprendendo e aí você começa a ver o outro lado, tá? Então, assuma a responsabilidade antes de se sentir pronto, porque quando você fizer isso, quando você assumir as responsabilidades, com o passar do tempo, você vai começar a ficar pronto. Você vai se sentir pronto. É como você começar a vender um produto. Se você começa a vender um produto onde você não entende do produto direito, mas você simplesmente começou a vender qualquer coisa. Sei lá, entrou em uma loja automotiva e começou a vender carro. E você não entende nada de carro. Talvez seja difícil fazer a primeira venda, mas fazer a venda de número 100 talvez não seja tão difícil quanto a primeira, sabe? Porque ali você já tem uma experiência naquela área. É basicamente isso. Assuma a responsabilidade, porque quando você fizer isso, mesmo que você não saiba, sabe? Você começa a aprender, sabe? Essa pressão psicológica em si mesmo começa a encurtar esse tempo, adiantar esse tempo, tá? Então, é basicamente isso, tá? É muito melhor você assumir a responsabilidade, ir lá, executar. E mesmo que você errar rápido e consertar rápido, do que você ficar naquela parte de estudar de forma isolada e nunca começar. Porque não adianta nada você estudar 20 anos e depois não fazer nada, certo? Então, responsabilidade ter mais, te ensina a ter mais foco, né? Te ensina mais rápido do que preparação. Você aprende de verdade quando o risco é real, sabe? Quando precisa fazer aquilo, não tem opção. Você precisa fazer aquilo. Então, a compreensão não é pular etapas de verdade, é atravessar as mesmas etapas mais rápido, com mais intensidade, sem saltar o que cada uma ensina, porque cada etapa da vida é uma fase que faz com que seja lapidado aquele império lá na frente. Império que eu digo assim, a forma perfeita dentro dos conceitos de perfeição, as definições, sabe, daquilo que você diz ser perfeito. É tipo isso. Então, imagina aquele ser que é quase perfeito pra você, que você fala, é assim, 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 eu quero ser assim, 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 nessa estrutura e tal. É tipo isso, né? Então, cada etapa ali faz com que você tenha toda aquela estrutura. E talvez uma única etapa, por mais que seja mais besta, talvez faça com que você desmorone tudo, sabe? Então, tem que saber a não pular etapas, mas a ir mais rápido e com mais intensidade, tá? Então, enquanto você esperar ter mais experiência de forma passiva, alguém da sua idade está comprimindo o tempo aprendizado de forma ativa e chegando lá mais rápido, não por sorte, mas por densidade. Para analisar, você olha talvez pessoas da mesma idade que você, que já tem tudo aquilo que você deseja. Você se questiona, por que que eu ainda não consegui? Não é que aquela pessoa é mais inteligente, mas que ela aprendeu a comprimir mais tempo, um tempo maior do que o seu, sabe? Comprimir esse tempo, encurtar ele, trazer do futuro para o presente, aqueles aprendizados que ele poderia aprender no futuro, ele já aprender agora. Aqueles erros que ele poderia ter no futuro, já errar agora. Os ajustes, o sucesso também. Então, não é que a pessoa, ela começou e teve aquele tiro de sorte, mas que ela aprendeu mais rápido que você. Tudo é processo. Lembra disso, tudo é processo, tá? Então, a diferença entre você e quem chega lá não é décadas de vantagem, é décadas de aprendizado. A pessoa teve décadas de aprendizado. Não estou falando que ela teve que trabalhar décadas. Talvez ela tenha trabalhado até menos que você, mas que ela encurtou muito tempo.
sabe? E é isso que você tem que aprender a fazer. Então, você está deixando o tempo passar ou está ativamente comprimindo o que ele ensinaria devagar, tá? Então, busque ativamente histórias, mentores e erros alheios que evitem você repetir o mesmo caminho longo, que possa aprender com essas pessoas, sabe? Cara, na rede social tem um cara que eu acompanho, eu não uso muito a rede social, mas assim, poucas das redes que eu tenho, eu acabo acompanhando um cara chamado Flávio Augusto, Geração de Valor. Aí talvez você diga, mas ele vende isso, isso, isso. Não importa. As habilidades, sabe? As coisas que eu consigo aderir, assim, daquele ser, é algo bom. É algo que eu consigo encurtar tempo. É algo que você também pode ter. Tipo, eu diria um mentor. Não diria diria um mentor, assim, que você olha para aquela pessoa e fala, cara, eu consigo encurtar tempo com os aprendizados que essa pessoa distribui. Não olhe para as pessoas como somente vendedores de curso. Olhe para elas como o que eu posso tirar de bom daqui e levar para minha vida. O que eu posso fazer com que esse tempo seja encurtado, que eu aprenda mais rápido. É basicamente isso, certo? Então, peça feedback com frequência, mesmo que doa, em vez de esperar o tempo corrigir sozinho. Mas, claro, lembre-se da parte do feedback. Não saia pedindo feedback a qualquer pessoa. Apenas pessoas que já estão lá. E já estão lá onde você quer estar. Ou pessoas que estão indo para lá. Na verdade, até pessoas que estão indo para lá nem sempre são as melhores pessoas para você perguntar. Na verdade, você tem que perguntar pessoas que já estão lá ou que já passaram pela trajetória, sabe? São para essas pessoas que você tem que fazer esses questionamentos, esses feedback, certo? Então aceite a responsabilidade maior antes de se sentir 100% pronto. E isso que acelera a competência real. Não espere se sentir pronto, você nunca vai estar pronto. Tem coisas que você só vai aprender quando executar. Eu já parei para estudar CDB, renda fixa, enfim, toda essa estrutura, porém eu nunca parei para aplicar, para trabalhar, então eu acabo não aderindo isso à minha vida, adquirindo, sabe? Então, talvez eu tenha uma ideia de como que funciona o mercado e tal, de ações e tal, mas eu não sei, assim, quais são as siglas exatamente de que cada uma representa. Diferente da parte de automação, funil, tráfego, copy, essas coisas eu já sei, CRM, enfim, é toda uma estrutura, mas é algo que eu sei porque eu aplico, sabe? Não foi algo que eu estudei, não, eu estudei, eu trabalhei, eu apliquei, é tipo isso, então é por isso que eu entendo. Tem coisas que você estuda, você aprende, porém você só realmente vai aprender aquilo quando você colocar a mão na massa. Então assuma a responsabilidade, tá? Então, você não precisa de décadas para ter resultado de décadas. Precisa comprimir o aprendizado, que normalmente leva esse tempo todo. Não é mais a mesma média que antes. As pessoas, o milionário em si, ele não tem mais 50, 60 anos. É muito mais novo. As pessoas são mais novas. Talvez seja 40, 35. É muito novo, sabe? Então, entenda, na parte da sua juventude, entre os 20 e os 30, entre os 18 e os 30, entre os 16 e os 30, 16 eu não sei, mas enfim, depois dos 18, tudo que você faz vai contar, velho, vai contar. Se você faz algo bom, conta. Se você faz algo ruim, conta. Então, independente do que você plantar agora, você vai colher. Tá? Então planta coisas boas, planta trabalho, trabalha muito, velho. Não dê folga pra si mesmo, sabe? Não seja esse tipo de pessoa preguiçosa que só quer saber de finais de semana. Não seja assim, trabalhe, se dedique o máximo a aprender, a aderir, a adquirir as habilidades certas, o conhecimento certo, a conversar com as pessoas certas. Aprenda tudo isso, velho. Porque no final vai valer a pena, sabe? É você encurtar esse tempo. A não ser que você não queira encurtar esse tempo. Então você vive sua vida aí com os finais de semana, com os 30, 35 ou 40 anos. Você vai ter a opção de, bom, ou levantar a cabeça e tentar algo de novo, ou você vai ter que ter aquela mentalidade de que talvez não era pra mim, talvez se eu tivesse, sabe, aquela coisa de arrependimento. Então, já faz logo, faz agora, entendeu? Começa agora.
Porque quanto mais cedo começar, mais cedo você chega lá, tá? É basicamente isso. O que você pode aprender hoje de forma comprimida que os outros só aprendem depois de anos? Fica aí essa pergunta pra você. Responde aqui nos comentários se você está vendo esse conteúdo, tá? Agora são 19 horas e 14 minutos no horário de Brasília. Eu me chamo Vinícius Santos e esse foi mais um dia do meu treino de oratória, dia 79, dia 20/8 de 2026. Agora é quinta-feira, em agosto, e tenha uma ótima noite. Ficam com Deus, pessoal, e te vejo no dia 80.